Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa seu like, se inscreve, estamos crescendo, que eu sempre esqueço essa parte. Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre o patriotismo. O patriotismo da extrema-direita, o patriotismo da extrema-esquerda, o patriotismo da direita, da esquerda, do centro. Afinal de contas, o que é patriotismo? Roda a vinheta e a gente vai conversar sobre tudo isso. O patriotismo, ele independe da sua visão política. O patriotismo, ele é o amor à pátria com as suas imperfeições, sim, mas com a vontade de mudar. Hoje a gente vê o patriotismo da extrema-direita, que é uma coisa que vamos analisar profundamente hoje. Por quê? Como surgiu essa extrema-direita em volta de Bolsonaro, e sim, depois da direita, e muitas das vezes o centro, na ânsia da Lava Jato, onde os políticos estavam sendo processados e não estavam sendo condenados eficazmente. E aí o que surge nisso? Surge a figura do Alexandre de Moraes, que foi comemorada muito pela extrema-direita, pela direita, por todos, porque ele era um juiz criminalista, que tratava de crimes. E o Supremo Tribunal Federal não é um fórum para se tratar de crimes. Na época, não tinha-se muitas condenações de foro privilegiado, que seriam os deputados, senadores, presidente, não existia isso. Então, foi colocado lá um juiz justamente com essa característica. E foi comemorado. Quando Lula foi preso, Moraes deu a sua decisão para ele não permanecer em liberdade. Foi tudo muito comemorado, porque precisávamos de um juiz criminalista que punisse os abusos dos deputados e senadores. Perfeito. E o bolsonarismo se criou ali com muitas das suas pautas polêmicas, que era prisão perpétua, por crimes hediondos, crimes premeditados, crimes graves, pena de morte, tortura para réus confessarem seus crimes. Sim, temos vídeos sobre tudo isso. Então, se criou uma base muito radical e patriótica, porque, afinal de contas, o lema ali naquela época era: vamos amar o nosso país incondicionalmente. E vamos amar nosso país e transformá-lo nele num país sem impunidades, com mais justiça. E Moraes foi colocado nesse ponto, nesse momento, pelo Temer. Pois bem, esses princípios da extrema-direita, eles continuam ali. Mas agora, o que se combatia quando Lula foi preso, que era o fanatismo excessivo a um líder máximo, independente do que ele fizesse, vamos apoiá-lo? Não, aquilo lá foi criado para ir totalmente contra. Não, políticos têm que ser justos, políticos não podem cometer crimes. E hoje, o que vemos é totalmente um patriotismo muito louco. Porque o patriotismo quer a sua nação forte, a sua independência ou morte. Quando Dom Pedro proclamou isso, nos desvinculando de Portugal. Hoje, é independência ou o que os Estados Unidos quer para a extrema-direita? É independência para o agro, mas só se os Estados Unidos deixar. Então, até mesmo a sua própria base, que é o agro, está sendo prejudicada por um patriotismo que não faz sentido. O presidente Lula foi acusado, sofreu sanções, foi preso em cárcere, não foi preso com tornozeleira, foi preso em cárcere na Polícia Federal de Curitiba, ficou preso e recorreu à justiça para sair dessa prisão. Bolsonaro, por seu lado, cometeu crimes, mas a sua base tão fanática distorceu todo esse processo criminal. Então vamos lá. Teve o primeiro caso que foi condenado, o caso dos chamar os embaixadores de outros países e acusar que as urnas eram fraudadas. Pois bem, as urnas que ele mesmo foi eleito. A lógica do raciocínio diz: eu estou aqui eleito, estou denunciando que as urnas que me elegeram são fraudadas. Isso significa que eu sou um presidente legítimo? Essa é a lógica. Porque ainda não tinha acontecido a eleição.
mas para sua base foi alimentada tipo, no futuro, se eu perder, vai ser ilegítimo. E se eu ganhar, vai ser ilegítimo também, porque se as urnas são fraudadas, se eu ganhar ou se eu perder, tanto faz, ou é fraude. Não. Se eu ganhar, é verdadeira, se eu perder, é ilegítimo. Então, pronto. Primeira coisa, atacou a soberania do país ali. Um país soberano e patriótico defende e resolve suas coisas dentro do seu próprio território. Ele não sai gritando para Deus e o mundo, pedindo pinico, pedindo sanções. Você vai sim denunciar o que está acontecendo no seu país, mas você não pede que seu país seja prejudicado. E aí, voltando à parte das penas. Os bolsonaristas realmente conseguiram aumentar a pena para crimes hediondos de 30 para 40 anos. Aumentaram a obrigatoriedade de cumprir a pena de 40% para 80%. Porque defendem realmente que crimes devem ser punidos com mais rigor. Porém, agora, os crimes que eles cometeram não valem. Porque o ataque aos prédios públicos em Brasília não tem como dizer que não foram eles, porque eles estavam lá. Eles filmaram, eles foram filmados, eles publicaram suas próprias redes sociais. E isso tudo está documentado, é fácil ver. E aí vem a negação, sempre. Aqueles foram crimes graves. Eles ainda defendem que se cumpra 80% da pena? Não, eles querem anistia. Então, a extrema-direita compensa ficar agarrado a um ser messiânico e deixar todos os seus princípios que os nortearam até aqui ser conturbado, ser disturpado, ser modificado, enfim, todo tipo de mudanças por causa de um líder. E essa crítica é a mesma crítica do PT que os direitistas e centristas faziam ao Lula. E vocês estão fazendo exatamente igual. É isso? É essa a visão que vocês querem ter sobre tudo isso? Se deixar levar por um agora condenado? Qual a diferença entre quem se deixa levar pelo Lula e quem se deixa levar pelo Bolsonaro? Os dois foram condenados, os dois cometeram crimes, os dois foram julgados. O Lula recorreu à justiça para anular seus processos. O Bolsonaro vai recorrer a quem? Ao Trump? Mas e o patriotismo daqui? E o patriotismo da extrema-direita, que era Deus, pátria e família? Pátria acima de tudo, Deus acima de todos. Cadê essa pátria? Essa pátria foi deixada de lado? Entenda, chega a ser vergonhoso. Porque eu entendo que você está no meio dessa maluquice toda. E você não parou para pensar que de repente você pode ter uma outra pessoa da direita que você apoie. E não necessariamente um condenado. Ou não, são coisas diferentes na sua cabeça. Porque os dois foram condenados. O que vocês tanto odeiam é a mesma coisa do que vocês tanto amam. E a vida não é Lula e Bolsonaro. A vida é muito maior. Entenda. Hoje, o patriotismo, para a extrema-direita, não é um patriotismo. Não é amar a pátria e resolver os problemas da pátria junto com a pátria. Não. O patriotismo hoje virou uma chancela, virou um racha na sociedade. Eu sou patriota. Então, os meus costumes, as minhas ideias, o meu jeito de ver é o certo. O resto tá errado. E ser patriota não é isso. Não foi o que Dom Pedro, às margens do Ipiranga, gritou: independência ou morte. Somos independentes de todos os outros países. Conversamos de igual para igual com todos os outros países. Não, hoje não. Hoje nós conversamos de igual para igual com os nossos compatriotas.
Mas se alguém de fora, ainda mais o Trump, vier falar alguma coisa, nós abaixamos a cabeça, rendemos nosso judiciário e, afinal de contas, eles são os guardiões da democracia do país deles e nós dos nossos. Entenda, é vergonhoso ver toda uma ideologia política de extrema-direita que foi construída com base na justiça, no endurecimento das leis e no que é certo pelo certo, que comemorou quando Alexandre de Moraes foi indicado ao Supremo, porque agora temos um criminalista justo, forte, que vai fazer as leis serem cumpridas. Pro outro lado da esquerda. Aí, da esquerda, toda a força da lei. E para a direita, nem a lei. A direita vai ser julgada pelas ruas, pelos seus compatriotas, pelos mesmos homens, mulheres, idosos que cometeram os crimes, vão se julgar e vão julgar o ministro. É isso que é ser patriota? Ou é isso que é ser massa de manobra para político cometer crime? Como era a crítica ao Lula, hoje a crítica a Bolsonaro. E você, dentro desse seu mundinho, dessa sua bolha, não entendeu que existem outros políticos que podem defender os ideais de patriotismo corretamente, porém não podem da extrema-direita. Tarcísio quieto que nem um gato. Zema, meu Deus do céu, só fala asneira. E os outros, cadê os governadores que irão substituir Bolsonaro nas eleições? Quietinhos. Porque a família não tá nem aí. O patriotismo, eles querem é saber do deles. Eduardo, lá com o Trump. Flávio, toda vez que abre a boca é para falar o que o candidato deles tem que fazer. Nem se sabe qual é o candidato, mas colocou: nosso candidato tem que dar anistia ao meu pai. A força, se necessário. O que vai fazer o presidente? Vai dar anistia. O Supremo vai falar inconstitucional. O que é que o presidente vai fazer? Vai sair lá do Palácio do Planalto, vai atravessar a Praça dos Três Poderes, pistola e vai dar um socão no ministro do STF? É isso? É isso que vamos resumir o nosso patriotismo? É isso que vamos resumir o nosso sistema de poderes independentes? Um ringue. Vão transmitir na Praça dos Três Poderes, colocar os ministros de um lado, os senadores, os deputados do outro, o executivo do outro, e guerra campal. Quem ficar de pé tá certo. É isso? Não, não é. As leis estão aí. As leis servem para serem cumpridas. Vocês encheram a porra do saco mais de 10 anos, porque as leis são fracas, e agora que está se aplicando a lei sem mimimi, que era o que vocês queriam, agora as leis são fortes. Meu Deus. Não, pô. Se mantenha no mesmo princípio. O princípio é o mesmo. Se o seu líder cometeu erros e foi preso, se troca de líder. Não fica se babando o ovo para golpista, não fica se babando o ovo para criminosos, não fica se babando o ovo para quem fala que vivemos numa ditadura. Que ditadura mais mequetrefe é essa que você abre espaço em Avenida Paulista para se colocar 60 mil pessoas para discursar, para escutar discurso, atacando os poderes? Que ditadura é essa? Que tem processo legal, que ninguém é pego no meio da noite, torturado, jogado de um helicóptero no meio do mar e nunca mais se vê essa pessoa. Que ditadura é essa? Não é ditadura. Isso era o que ia acontecer se o dia 8 de janeiro fosse realizado. Isso sim. Agora não foi. Agora parem de criancice. Parem, pensem um pouco e falem: poxa, tudo que eu criticava da esquerda e da extrema esquerda, eu estou fazendo exatamente igual. E isso não é o que foi isso não é o que foi planejado e o que foi proposto quando se criou essa aura em volta de Bolsonaro. Isso se perdeu. Vocês se perderam.
Ou vocês param e analisam, ou sempre vai precisar de um próximo história bombástica e um ataque gigante. E sempre vai ter a próxima ataque. E sempre vai ter o próximo choro. Porque o choro tá aí. Se fosse uma ditadura, não teria senador falando que estamos vivendo em ditadura, não teria senador falando asneira que fala, ele foi preso antes de condenação. Porque a lei diz, se você incentivar crimes, você também é criminoso. Se você patrocinar crimes, você também é criminoso. Se você descumprir medidas judiciais, você é preso. E acabou. Vocês queriam tanto essa lei que sufocasse o bandido. E a lei está sendo implantada, sendo utilizada. Então parem de chorar. É isso. Essa é uma pequena reflexão aí sobre a extrema-direita e o seu patriotismo, que no final das contas é mais uma massa de manobra, um termo cooptado pela família Bolsonaro e pela extrema-direita para manipular o povo, lógico, né? Tem sempre o temperinho da religião por cima, mas isso é papo para outro dia. Valeu!